Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de probabilidade básica. É a nossa primeira aula de probabilidade e é importante que ela seja bem entendida porque ela vai servir de alicerce para o resto da teoria que vai vir por aí. Uma teoria que vai ser extremamente relevante e que serve para você compreender vários fenômenos e como a gente pode tratar vários fenômenos, como, vou dar um exemplo para vocês, como é que num lote você determina uma amostra, faz alguns testes para verificar se algumas peças estão com defeito, e se essas peças estiverem com defeito, qual é a probabilidade do lote todo estar com problema. Então a probabilidade é extremamente importante para a gente por causa disso. A gente consegue, com amostras, conseguir ter conclusões sobre a população inteira. Mas vamos lá, vamos começar. Na nossa aula aqui de probabilidade, nós vamos seguir esse roteiro que está aqui. Algumas definições preliminares, o que vai ser experimento, quais são os conjuntos que são utilizados. Vamos estudar os 3 axiomas da probabilidade. E, por fim, ali nós vamos estudar os espaços equiprováveis e vamos fundamentar a próxima aula, que é de probabilidade condicional. Tá, então, para o nosso primeiro passo aqui, vamos ver o que é um experimento. Então, aqui, o experimento vai ser um trabalho planejado e que a gente pode fazer uma comparação dos efeitos. Vocês estão acostumados a fazer vários experimentos em física, por exemplo. Pegar um carrinho num trilho, deixar ele correr e verificar como é que é a aceleração. Em química, vocês vão fazer algumas misturas de reagentes para verificar quais são os produtos que são obtidos. Só que a gente está preocupado aqui em experimentos matemáticos, experimentos em probabilidade. A ideia é a mesma, só que você não vai para o laboratório para fazer. A gente vai pegar dados e vai analisar esses dados para poder tirar conclusões. Com o tempo, vocês vão ver que a probabilidade e a estatística andam muito de mão dadas. São 2 matérias que se interconectam muito. Então, nós temos que definir o experimento que é importante para a gente, que é o experimento aleatório. Então, são os experimentos que, mesmo que você mantenha iguais condições iniciais, no fim das contas você pode obter resultados diferentes. Como pode não obter também. Uma das simples para você pensar nisso é pegar um rio turbulento. Se você soltar 4 pedrinhas no mesmo ponto do rio turbulento, provavelmente, eu não digo nem pedrinhas, algumas coisinhas que boiam, sei lá, um barquinho. Solta ali no rio turbulento, cada barquinho vai parar no lugar. Mas pode ser que tenha uma tendência maior do barquinho passar próximo a algum ponto, ou não, ou eles se dispersam igualmente. Então, a ideia do experimento aleatório é esse. Você, mesmo repetindo as condições iniciais, você não consegue ter certeza do que vai acontecer. Mas você sabe os limites das coisas que podem acontecer. Então, se eu soltar um barquinho no rio, eu não posso supor que depois de 1 minuto ele vai estar na Lua. Não, ele vai estar numa região que a gente consegue definir. Tá? Então, a gente não conhece qual o resultado que pode ocorrer, mas a gente conhece os resultados possíveis que podem ocorrer. Um outro exemplo mais simples, mais pé no chão, seria o lançamento de um dado. Pega um dado e lança ele. Aí você vai obter uma face ali para cima. Mesmo que você faça exatamente o mesmo lançamento, mesmo as condições iniciais, é muito improvável que esse dado caia exatamente com a mesma face. Porque o choque no chão, se tiver uma pontinha de nada ali mais torta do que a outra, vai fazer uma batida diferente no chão e ele vai tomar outro caminho. Então, você nunca vai conseguir reproduzir 2 lançamentos de um dado perfeitamente. Esse é um outro exemplo de experimento aleatório. Assim como o lançamento de uma moeda, entre qualquer outra coisa que você não consiga ter certeza absoluta do resultado que vai ocorrer, mas você sabe quais resultados podem ocorrer. No lançamento de um dado, nós sabemos quais resultados podem ocorrer. A gente não sabe qual vai ocorrer. Então, um dado, por exemplo, vai ocorrer ali de 1 a 6 os resultados. A gente deve conhecer a previsão dos resultados que a gente tem para estudar probabilidade. Vamos ver aqui as 2 condições que a gente precisa para um experimento ainda ser aleatório. Tem que haver sempre a possibilidade de eu repetir esse experimento quantas vezes eu quiser, né? E mantendo as condições do experimento, eu não posso propositadamente influenciar no resultado. Então, senão o experimento deixa de ser aleatório. A gente muitas vezes fala assim, isso aí é coisa do acaso. Aqui que vem o acaso, né? O acaso são essas condições que a gente não consegue controlar. Por exemplo, ali no lançamento do dado, o que a gente não consegue controlar quando ele bate no chão?
A elasticidade dele vai fazer com que ele, vamos dizer assim, quique no chão, né? A gente não controla isso. Ele pode bater com uma pontinha mais do que a outra, pode bater bem com um plano certinho. Juntando todas essas causas, a gente diz que isso é o acaso. Então a gente pode pensar nessas situações em que a gente tem um certo controle dos resultados, mas a gente não sabe qual vai cair e pode acontecer qualquer coisa ali dentro. A gente vai estudar no meio do caminho que pode ocorrer de alguns resultados serem mais comuns do que outros. Isso não é nenhum problema. Vamos ver agora os conjuntos aqui que são utilizados em probabilidade. Nós vamos precisar de 2 conjuntos. O primeiro conjunto aqui vai ser o espaço amostral. O espaço amostral vai ser o quê? Todos os resultados possíveis que um experimento pode ter. Então, no lançamento de um dado, quais são os resultados possíveis que esse experimento pode ter? Vamos definir que a face do dado voltada para cima vai ser o resultado. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Nós temos também, como exemplo, o nascimento de um bebê, que pode ser menino ou menina. E o comprimento de um fio também. Eu vou cortar um fio, o comprimento dele inicia de 0 e vai até infinito, né? Então, todas as medidas possíveis de corda desse fio vão gerar o espaço amostral desse experimento, que são os tamanhos do fio. O que é um evento agora? O segundo conjunto. O segundo conjunto é um evento. Um evento é um resultado possível do espaço amostral, ou seja, é um elemento do espaço amostral. No momento que eu tenho um conjunto espaço amostral, um elemento vai ser um subconjunto desse espaço amostral. Por exemplo, no lançamento de um dado, eu tenho as possibilidades 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um evento seria cair a face 5. Esse é um evento. Com outro aqui que a gente usou, o corda do fio. Posso botar um fio de 2 metros, por exemplo. Desde o momento que a gente considerou conjunto na nossa teoria aqui de probabilidade, todas as operações entre conjuntos continuam válidas. Então você pode ter aqui união de conjuntos, interseção de conjuntos. Você pode ter diferença de conjuntos. Então tudo isso continua válido, porque nós vamos usar essas operações nos problemas de probabilidade. Vamos botar aqui um exemplo. Se eu tiver aqui num dado, o meu primeiro evento vai ser obter um número par. O segundo evento, obter um número primo. Então para o número par eu tenho o 2, 4 ou 6 nesse conjunto. No número primo, eu tenho o 2, 3 e 5. Será que existe uma interseção entre esses dois conjuntos? O número pode ser par e primo ao mesmo tempo? Pode. Se eu quiser nesse caso, interseção com E2, a gente vai obter somente o número 2. Se eu quiser união agora, eu só não tenho, observa, se eu unir os dois conjuntos, eu só não tenho o elemento 1, o resto eu tenho. Então a gente tem aqui a união um evento dado pela união de eventos, que no caso aqui, número par ou primo, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6. A gente consegue todos os elementos do espaço amostral, exceto o 1. E isso aqui a gente utiliza muito nos problemas que a gente tem. Tem vários exemplos aqui nessa aula de exercícios que a gente vai trabalhar e você vai perceber isso. Agora vamos lá para a definição do que é evento mutuamente exclusivo e evento coletivamente exaustivo. Os eventos mutuamente exclusivos são os que não têm interseção em comum. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, obter face par e obter face ímpar. Eu não tenho um número que é ao mesmo tempo par e ímpar. Então esses eventos são mutuamente exclusivos. Isso aqui é extremamente importante para a gente. E a gente tem os coletivamente exaustivos. Coletivamente exaustivo significa a união desses conjuntos que eu estou trabalhando vai dar o espaço amostral. E nós temos as partições. As partições são conjuntos que são ao mesmo tempo mutuamente exclusivos, ou seja, tem interseção nula, e coletivamente exaustivos. Ou seja, a união deles gera o espaço amostral. Eu já dei um exemplo aqui para vocês, agora, de partição. Por exemplo, quando eu lanço dado, se eu quiser aqui números pares e ímpares, ora, eu não tenho interseção em comum, então eles são mutuamente exclusivos. E ao mesmo tempo, eles são coletivamente exaustivos. Por quê? Porque a união deles gera o espaço amostral. Se eu pegar todos os pares e todos os ímpares, eu gero todos os elementos do meu espaço amostral, que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, separar esse espaço amostral das faces que a gente obtém no lançamento de um dado entre pares e ímpares vai gerar uma partição desse conjunto. Eu consigo separar em dois conjuntos que eles, unidos, geram o conjunto todo, o espaço amostral, e não tem interseção em comum. Tá? Essa condição vai ser também muito importante no futuro. Então é melhor a gente já ter o contato agora com essa definição.
Vamos agora então para a nossa definição de probabilidade. A probabilidade simplesmente vai ser um número, mas é um número que mede o grau de incerteza de ocorrência de um fenômeno. Nós vamos analisar a quantidade de vezes que um evento cai quando esse experimento é repetido várias vezes. Então a probabilidade vai ser essa medida de incerteza. Tá? E quais são as características? A gente vai sempre ter um número entre 0 e 1. 0 é aquele evento nunca ocorrer, a probabilidade dele é 0. E 1 a probabilidade dele sempre ocorrer. Vou dar um exemplo aqui. Qual é a probabilidade de cair menos 1 no lançamento de um dado, ou cair 7 no lançamento de um dado? A probabilidade é 0. Tá? Mesmo que esse 7 estivesse ali no... Se eu colocasse no espaço amostral o 7, forço a barra e digo que o 7 entra, a probabilidade do 7 ocorrer é 0, porque não tem nessa face. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade que é um número menor do que 7? Essa probabilidade é 1. A gente pode dizer também esse resultado em percentual, então pode dizer que é 100% também. Né? Bom, agora vamos mudar um pouquinho a noção, vamos botar um pouquinho de número nisso aí. Até agora nós falamos aqui que é probabilidade, mas como é que a gente vai calcular a probabilidade de um evento ocorrer? Bom, nós temos duas definições de probabilidade. A primeira definição clássica. A probabilidade de um evento ocorrer vai ser o quociente, ou seja, a divisão, do número de elementos que vai ter nesse evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como exemplo, considero aqui o lançamento de um dado. O nosso evento aqui, eu vou considerar cair face par. Tenho como dizer quem é esse conjunto. O conjunto E vai ser dado por 2, 4 ou 6. E qual é o espaço amostral de lançamento de um dado? É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ótimo. Nós usamos esse símbolozinho aqui para dizer o número de elementos de um conjunto. Então, qual é o número de elementos aqui do conjunto E? No caso, vão ser 3. Então, qual é o número de elementos do evento? Agora, qual é o número de elementos do espaço amostral? Vai ficar igual a 6. Então, a probabilidade desse evento aqui, a gente vai definir a probabilidade do E como o número de elementos que tem o evento, que é 3, dividido pelo número de elementos que tem o espaço amostral, que é 6. Aqui, então, vai dar 1 sobre 2. Posso deixar assim, 0,5, como eu posso deixar assim, é 50%. Só lembrando, o que significa 50%? É 50 por 100. E 100 é uma maneira antiga de dizer 100. Então, 50% por 100 vai ficar aqui 1 sobre 2. E a gente pode escrever isso aqui dessa maneira. 50% igual a 50 dividido por 100, que dá meio. Então, essa aqui é a nossa definição clássica de probabilidade. Agora vamos dar uma olhadinha quais são as características dela. Esse valor é calculado considerando somente condições teóricas. Então, eu falei qual é esse dado? Não. Então você não sabe se esse dado, por exemplo, tem a massa totalmente bem distribuída. Vamos supor que ele seja mais pesado sobre a face 6. Então essa face 6 vai tender a ficar mais embaixo. Aí ele deixa de ser um dado equilibrado. A gente vai dizer que ele é um dado viciado. Tá? Então eu não estou considerando isso. Eu não estou analisando como é que é a elasticidade desse dado no chão. Não estou considerando nada. Eu estou considerando que esse objeto é abstrato, esse dado, e que ele tem essas possibilidades de ocorrência desse evento, dessas faces, e que o total é 6, então a probabilidade aqui de cair par vai ser 50%. É isso. Tá? Então, a gente não vai usar experimentação para obter resultado, mas ele tem uma vantagem aqui. Ó. Ele serve como referencial para a comparação de um experimento que você vai ir para o laboratório mesmo, ou sei lá, para a rua fazer. Né? O que você fizer, em termos reais, não pode ser muito distante do que está aqui, na parte, a segunda definição clássica de probabilidade. E a outra coisa é que ele deve servir para qualquer objeto. Não interessa para a gente qual é esse objeto. Tá? Tem seus problemas a definição clássica de probabilidade? Tem. Ela tenta ser geral, e por ela ser geral, a gente sabe que as probabilidades vão se aproximar desse valor para um objeto real. Né? Esse aqui é o problema dessa definição. Vamos dar uma olhadinha na definição frequentista de probabilidade. A definição frequentista é exatamente o contrário. A gente vai para o laboratório para fazer, ou vai para a rua para pegar os dados. A gente vai partir, se for um dado, eu vou ficar lançando esse dado várias vezes e verificar a ocorrência de cada face. Então, a probabilidade vai ser analisada como número de ocorrências de E, dividido pelo número de repetições feitas no experimento. Qual é o problema disso? Pode ser
isso aqui não é impossível, tá? Que eu jogue 1000 vezes um dado equilibrado e nunca caia a face 5, ou que ela caia muito pouco. Isso é improvável, mas não é impossível. Isso pode acontecer. Então, o problema da definição frequentista é que, como a gente utiliza experimentação, a gente está envolvido com o acaso junto, pode ocorrer, só é improvável que um determinado resultado não ocorra. Ah, mas por quê? Ah, porque não ocorreu. Eu posso lançar esse dado 10 vezes e não cair nenhum 5. Assim como eu posso lançar esse dado 100 vezes e não cair nenhum 5. Ah, mas depois eu posso lançar ele 10 vezes e cair 10 vezes 5. Pode. Tá? Então ela tem esse problema. A definição frequentista eu não considero todos os casos. Eu não tenho certeza absoluta que todos os casos vão ocorrer. Mas, se você lançar esse dado muitas vezes, o 5 vai ter que cair uma hora. Tá? Então a gente não tem garantias. Tá? Mas a gente sabe que isso sempre ocorre. Então não é tão problemático essa definição. Quais são as características dela? Primeiro aqui, né, que o valor é calculado com base em experimentação. Então depende do objeto que eu estou usando. Se eu mudar o dado, vai mudar qual é a probabilidade que eu obtenho para o lançamento de um dado. Mas há uma grande vantagem. A gente consegue simular isso no computador utilizando valores aleatórios. Existe uma maneira de a gente calcular números aleatórios usando o computador. E com isso a gente consegue simular, ou seja, fazer com que o computador faça os experimentos sem realmente fazer o experimento. Né? A gente calcula essas probabilidades, a gente faz de conta que a gente está utilizando um experimento. Quais são as aplicações importantes? A gente usa isso aqui, essa definição frequentista, para verificar a confiabilidade de um produto. Se esse produto é bom, vai passar nos testes. E desde que você faça uma quantidade de testes suficiente, esse resultado vai sempre vir com qualidade. Eu vou mostrar com um exemplo para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, se vocês forem olhar esse livro que está aqui na tela, ele tem uma história bem interessante. Foi um matemático que foi preso na Dinamarca durante a ocupação nazista. Ele foi levado para um campo de concentração, uma prisão, sei lá, alguma coisa assim. Não lembro mais. E ele ali não tinha nada para fazer o dia inteiro. Passava meses ali, não tinha nada para fazer. Aí ele pegou uma moeda e ficou lançando a moeda e anotando os resultados. Aí ele jogou essa moeda 10.000 vezes e obteve esse quadro aqui. Então, no número de lançamentos, a quantidade de caras, ele analisou a quantidade de coroas e começou a verificar a frequência. Observa que ele passa de 10, 100, 500 lançamentos, 1000, e a gente vai tendo aos poucos uma convergência, ou seja, os valores vão começar a ficar próximos depois de uma quantidade grande de lançamentos. Né? De 10 para 100 eu variei de 40% para 44% a frequência de caras. Mas você deve observar ali que quando eu cheguei em 500, é onde eu tive a maior frequência de caras, teve 51%, depois começou a baixar. E de 5.000 para 10.000, só mudou ali na segunda casa decimal. Ora, você está vendo aqui que a probabilidade de cara ali deu 50,67%. Essa moeda que ele ficou lançando para cima era uma moeda razoavelmente equilibrada. Né? Você não tinha ali como... você nunca consegue ali o resultado teórico certinho. Mas ela é uma boa moeda para tirar aqui cara ou coroa. Porque a gente praticamente teve ali a probabilidade de 0,5. Né? Mas essa aqui é a definição. Na frequentista eu vou usar um objeto para calcular a probabilidade e na clássica não. A gente vai calcular ela teoricamente. Mas os dois não ficam longe um do outro. Para a gente fazer a conta, nós precisamos aqui de 3 axiomas da probabilidade e eu vou comentar os 3 aqui. A primeira é a seguinte, dado um evento, essa probabilidade sempre vai ter que estar entre 0 e 1. 0, o evento nunca ocorre, e 1, o evento sempre ocorre. Mas eu não tenho como ultrapassar esse valor de 1 para a probabilidade. Tem que estar sempre fixo nisso. O segundo, a probabilidade de ocorrer o espaço amostral tem que ser 1. Se a probabilidade não fosse 1, teria algum elemento que pode ocorrer que não está no espaço amostral. Né? Que, por exemplo, como eu falei para vocês antes, qual é a probabilidade de cair num dado a face de 1 a 6? Essa probabilidade é 100%. Ou seja, igual a 1.
Porque todos os resultados possíveis eu guardei nesse conjunto. Então, eu não posso ter uma probabilidade maior do que 1, e como todos os resultados possíveis estão ali, ora, então a probabilidade do espaço amostral tem que ser 1. E agora algo importante. Se eu tiver aqui dois conjuntos que são mutuamente exclusivos, a probabilidade de ocorrência de a probabilidade de ocorrência da união deles vai ser a probabilidade de ocorrência de um mais a probabilidade de ocorrência do outro. Bem fácil de entender isso quando a gente avalia aqui a probabilidade no lançamento de um dado do resultado ser par ou ímpar. A gente viu que eles são mutuamente exclusivos, ou seja, não tem elemento comum. E eu tenho aqui a probabilidade de ser par igual a 1 sobre 2. A probabilidade de ser ímpar aqui é igual a 1 sobre 2 também. E como a gente tem, eles são mutuamente exclusivos, a probabilidade deles ser par união com ímpar vai ficar a soma dos dois, que é 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, que vai dar 1. Poderia ter um outro exemplo também. A probabilidade de cair, vou botar um evento 1 no lançamento de um dado também. O evento 1 vai ser cair a face 5 ou 6. Um segundo evento vai ser cair a face 1 ou 4. Qual é a probabilidade de cair? É 1 união com a 2. Como é que ficaria? É 1 união com a 2. Vai ficar 1, 4, 5, 6. Né? Então, a probabilidade de 1 união com a 2 vai ficar simplesmente, eu tenho 4 números, dentre 6 possíveis, vai ficar 4 sobre 6. E a probabilidade de 1 união com a 2, como eles são mutuamente exclusivos, vai ficar a probabilidade deles individualmente. A probabilidade de 1 mais a probabilidade de 2, que vai ficar igual a 1 na verdade, melhor usar aqui 2 sobre 6, mais 2 sobre 6. Né? Que vai dar 4 sobre 6, que bate com o resultado anterior. Isso aqui não vale, por exemplo, se os conjuntos não forem mutuamente exclusivos. Porque eu vou acabar contando algum elemento duas vezes. Por exemplo, se eu colocar aqui o número primo, os números primos aqui no lançamento de um dado. Você tem como números primos, o 2 é o único par primo, né? 3 e 5. E se eu tiver aqui os pares no lançamento de um dado, a gente vai ter 2, 4 e 6. Então, esse aqui eu considero que são dois eventos, tá? Então, o evento 1 ser primo e o evento 2 ser par. Como é que ficaria a probabilidade do E1 união com E2? Você deve observar que eu tenho que juntar no E1 e E2 todos os elementos, mas eu não posso botar o 2 aqui duas vezes, senão vou estar contando ele duas vezes. Né? Como é que vai ficar aqui o E1 união com E2? Vai ficar 2, 3, 4, 5, 6. Todos menos o 1. Então, a probabilidade do E1 união com E2 vai ter que ser 5 sobre 6. Mas você deve observar aqui que a probabilidade do E1 aqui vai ficar igual a 3 sobre 6. A probabilidade aqui do E2 vai ficar também 3 sobre 6. Se eu somar esses dois aqui, eu encontro 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, 1, e vai ficar maior do que a probabilidade realmente que é de ter a união. Por que isso ocorreu? Porque eu contei o elemento 2 duas vezes. Então, eu não posso fazer isso. Eu só posso somar as probabilidades quando eu não tenho elemento comum. Se eu tiver um elemento comum, eu posso fazer assim. Ó. Posso pegar aqui o E1 união com E2. Vou botar aqui melhor. O número de elementos de E1 união com E2 vai ficar igual ao número de elementos de E1 mais o número de elementos de E2 menos o número de elementos de E1 interseção com E2. Por quê? Quando a interseção foi contada no primeiro e foi contada no segundo. Então, como eu contei duas vezes, eu tenho que tirar uma vez essa contagem. E aí, a gente só pode somar as probabilidades, essa é a razão, se eu tiver interseção nula entre os conjuntos. Desculpa, interseção vazia entre os conjuntos. Vamos agora dar uma olhadinha em propriedades que esses axiomas geram para a gente. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas propriedades que esses axiomas proporcionam para a gente. A primeira proposição que ele fala aqui é para mim. Ó. Considerando SC o complementar em conjunto E,
ele coloca aqui a primeira proposição, a probabilidade do complementar do conjunto é igual a 1 menos a probabilidade do evento. Vamos dar uma olhadinha aqui o que isso aqui significa. Eu vou colocar aqui um conjunto em diagrama de Venn, equivale a você colocar espaço amostral como se fosse o universo e os eventos como se fossem conjuntos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então estou colocando aqui o espaço amostral e vou colocar aqui um evento E, tá? E vou achuriar aqui esse evento E. Aqui está o evento E. Qual vai ser o complementar do evento E? Vou botar aqui em verde para você conseguir enxergar bem. O complementar é esse. Então eu posso escrever aqui que esse cara aqui é o complementar dele. Você deve observar que E e EC são dois conjuntos que são mutuamente exclusivos e coletivamente exaustivos, porque a união deles gera o espaço amostral. Então eu posso dizer aqui para você que a probabilidade de E mais a probabilidade de E complementar tem que ser igual a 1. Daí que vem a ideia da probabilidade do E complementar ser igual a 1 menos a probabilidade de E. Isso aqui é muito bom para a gente fazer exercício. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Qual é a probabilidade de se obter no lançamento de dois dados simultaneamente a soma das faces menor do que 11? Ora, se eu quisesse calcular um por um, eu teria que calcular aqui, qual é a probabilidade, no primeiro caso, probabilidade 1, de eu obter 2, que vai ficar ali 1 sobre 36. Aí a probabilidade do E2 é a soma igual a 3. Aí eu vou ter que procurar todos os que dão soma igual a 3, então 1, 2, 2, 1, vai ficar 2 sobre 36. Fazer isso até achar qual é a probabilidade da soma da 10. E eu não preciso fazer isso. Basta que eu faça o complementar do conjunto. Como é que seria? Eu vou colocar aqui, o meu é 1. Tudo que eu não quero, né? Ele está querendo que a soma das faces seja menor do que 11. Então aqui o meu evento 1 vai ficar soma igual a 11. Quais são os elementos que eu tenho a soma igual a 11? Eu só tenho aqui o 5, o 6 no lançamento do dado e o 6, 5. Não tem outro, né? A soma da 11 tem que ter isso aqui. Tá, eu tenho esses dois eventos aqui possíveis. O outro caso seria a soma igual a 12. Eu só tenho uma possibilidade que é o 6, 6. Então, qual seria aqui o complementar do evento, que é a soma menor do que 11. Então, vou colocar aqui que o E, vou botar aqui embaixo, é a soma menor do que 11. Qual seria o complementar? É a soma ser 11 ou ser 12. Então, eu tenho aqui a probabilidade do E complementar, vai ficar igual a 1 menos a probabilidade aqui do que eu não quero, que é a probabilidade do E1 união com E2. Mas, como esses conjuntos são mutuamente exclusivos, o espaço amostral do lançamento de dois dados vai ficar igual a 36. Isso a gente viu no primeiro vídeo. Dá uma olhadinha lá se você não lembra. Então aqui a gente vai ter 1 menos 2 sobre 36. Aqui mais 1 sobre 36. Ou seja, é uma conta mais fácil de fazer. Eu estou usando aqui então essa propriedade do complementar. Só não precisa fazer a conta, né? Vai ficar 1 menos 3 sobre 36, 1 menos 1 sobre 12. Então vai dar 11 sobre 12, a probabilidade. Seria melhor do que eu analisar caso a caso a soma entre 2, 3, 4, 5. Não, eu só analiso duas somas e pego o total e retiro essas possibilidades que eu consigo obter a probabilidade da soma ser menor do que 11. Então é muito mais fácil fazer dessa forma aqui. Na proposição 2, o que eu tenho aqui? Ele fala que se um evento está contido em outro, a probabilidade do primeiro evento tem que ser menor do que a probabilidade do evento maior ali. Não tem muita aplicação prática, mas vale como aqui um exercício para a gente pensar. Você pode pensar o seguinte: a probabilidade de sair, 2 num dado tem que ser menor que a probabilidade de sair par. Tá? É uma coisa meio óbvia, né? Mas vale a pena aqui a gente guardar. A proposição 3 eu já tinha colocado aqui para vocês, né? Porque se os eventos não forem mutuamente exclusivos, quando eu for fazer a união, eu vou estar contando algum elemento aqui duas vezes. Aí eu vou ter que tirar esse elemento.
Isso aqui também é muito útil para a gente fazer exercícios. Então aqui, no nosso primeiro problema, a gente tem: Joana leva 2 livros da biblioteca para ler durante as férias. A probabilidade dela gostar do primeiro livro é 0,5, de gostar do segundo é 0,4 e de gostar de ambos é 0,3. Qual a probabilidade de ela não gostar de nenhum dos 2 livros? Bom, eu vou definir aqui os eventos, não como é, mas baseados aqui nos livros A, B e C. Então a gente tem aqui o livro A, vai ser o primeiro, o livro B o segundo, o livro C o terceiro. Então eu vou colocar aqui o meu primeiro evento, a Joana gostar do livro A. Vou chamar de evento A. A gente tem aqui, ele deu para mim a probabilidade de A é igual a 0,5. Beleza. Eu poderia aqui logo de cara colocar a probabilidade de A complementar, que seria o que? Ela não gostar do livro A. A gente poderia escrever aqui que a probabilidade de complementar vai ficar 1 menos 0,5, que é igual a 0,5. Tá, no B, vai ser o evento B vai ser a Joana gostar do livro B e assim sucessivamente. O que a gente tem aqui, a probabilidade do B vai ficar igual a 0,4. Então a probabilidade do B complementar vai ficar igual a 1 menos 0,4 igual a 0,6. E ele me dá a informação que a probabilidade de gostar dos 2 livros é 0,3. Então a probabilidade de A interseção B é igual a 0,3. Aí ela fala, qual é a probabilidade de ela não gostar de nenhum dos 2 livros? Vamos dar uma olhadinha no diagrama de Venn para a gente entender isso. Então no diagrama de Venn aqui, eu vou botar aqui o livro A, aqui o livro B. A gente sabe bem trabalhar com o diagrama de Venn, é bem conhecido de vocês. E ele me dá aqui, ela quer saber a probabilidade de não gostar de nenhum dos 2 livros. Se ela gostar de algum dos 2 livros, ela vai estar aqui na união. Então ela vai estar em algo tipo isso aqui. Mas se eu quero que ela não goste de nenhum dos livros, eu vou estar trabalhando no complementar desse conjunto, que é essa parte aqui. Então deixa eu colocar aqui para vocês o que ela significa. Essa parte aqui de fora é exatamente o complementar de A união B. Então posso escrever assim. Essa parte aqui que está em verde. E é exatamente o que ele está me pedindo. Qual é a probabilidade de ela não gostar de nenhum dos 2 livros? Então eu preciso saber quem é a probabilidade de A união B. E a gente sabe que é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Esses conjuntos não são mutuamente exclusivos, porque ela pode gostar dos 2 livros, não tem esse problema. Então eu tenho que tirar aqui a probabilidade dela gostar dos 2 livros. Isso aqui a gente vai ter, então, 0,5 mais 0,4 menos 0,3. Então nós vamos ter aqui 0,5 com 0,4, 0,9 menos 0,3, 0,6. Essa aqui, então, é a probabilidade dela gostar de um dos livros. Agora, eu quero saber a probabilidade dela não gostar desses livros. Então, o que a gente procura? A probabilidade de A, botar assim, união B, complementar. Vai ficar igual a 1, menos a probabilidade de A união B, vai ficar 1 menos 0,6, igual a 0,4. Ok? Usamos aqui várias propriedades do cálculo de probabilidade desse problema. Bom, esse problema é bom por causa disso. Segundo exercício. Uma moeda viciada tem a probabilidade de ser cara 0,6. Essa moeda será lançada 10 vezes. Determina a probabilidade de ser coroa 7 vezes. Bom, primeira coisa, vou definir aqui qual seria um evento aqui individual. Eu vou botar K, o evento de sair cara. E C, o evento de sair coroa. Considerando aqui os dados que ele está me dando, eu tenho aqui a probabilidade de ser cara, vou botar a probabilidade de K, e diz que é 0,6. Esses eventos são mutuamente exclusivos, cara e coroa. Ou seja, eu não posso ter cara e coroa ao mesmo tempo. Então eu posso definir aqui que a probabilidade de ser coroa vai ficar igual a 1 menos 0,6, que dá 0,4. Tá, dando uma analisadinha, como é que seria a probabilidade de ser 2 vezes caras? Qual seria a probabilidade de cara aqui? Você pode considerar aqui que você está trabalhando no princípio multiplicativo, que, como eu joguei 2 vezes, são 2 etapas. Então eu multiplico as probabilidades. Da mesma forma que eu multiplicava lá na análise combinatória a quantidade de possibilidades de cada conjunto. Então aqui a gente vai ter o quê?
A probabilidade cara a cara seria 0,6 vezes 0,6. Ou seja, 0,6 ao quadrado. Se eu quisesse cair aqui cara, coroa, seria o quê? 0,6 vezes 0,6 vezes 0,4, que seria igual a 0,6 ao quadrado vezes 0,4. Bom, aqui a gente já tem alguma coisa. Mas observa aqui que se eu quisesse anotar todas as possibilidades de cair duas caras e uma coroa, eu teria que analisar também KCK e CKK. Em outras palavras, eu tenho que avaliar todos os anagramas possíveis, aqui no caso de KK e C. E a gente sabe calcular isso porque a gente estudou permutação com os elementos repetidos. Bom, ele quer uma coisa a mais do que isso. Ele quer a probabilidade de sair em 10 lançamentos 7 coroas. Então ele quer os anagramas, basicamente, de 3 caras e 7 coroas. O que eu faço então? Eu avalio qual é a probabilidade de sair. Esse anagrama aqui é um anagrama possível, né? Esse aqui seria o meu primeiro caso. O segundo caso seria eu alterar a posição das letras. O terceiro caso seria outra alteração, até o total de alterações possíveis. E como quando eu divido em casos eu somo as probabilidades, basta que eu descubra quantos elementos eu tenho aqui dentro, né? Quantos anagramas, eu tenho aqui dentro, e aí seria somar a probabilidade de 1, essa quantidade de anagramas de vezes. Como é que seria então obter a probabilidade de 3 caras e 7 coroas? Então, eu vou escrever assim, a probabilidade de 3 caras, 7 coroas, vai ficar então igual a quê? A probabilidade de 3 caras vai ficar igual a 0,6 elevado ao cubo, e aqui vai ter que estar 0, no caso 4 elevado a 7, e vai me dar aqui a probabilidade de sair este anagrama aqui. Tá, mas eu não quero só este anagrama aqui. Eu quero todos os anagramas possíveis. Como é que a gente calcula todos os anagramas? Basta a gente fazer permutação com os elementos repetidos. E no caso aqui, deixa eu colocar... Primeiro vai ser o total de letras, que é 10 fatorial, sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Isso aqui combina com... é igual a combinação, por exemplo, de 10, 3 a 3 ou 10, 7 a 7. Tanto faz. Ambos vão dar o mesmo valor. Então, como eu dividi aqui em etapas, a probabilidade que eu quero vai ser igual a quê? Combinação de 10, 3 a 3 vezes 0,6 ao cubo vezes 0,4 elevado a 7. Tá, então a gente usa aquelas ideias lá de análise combinatória juntamente com as ideias de probabilidade. Esse método que eu estou usando vai ficar muito mais claro quando a gente estudar independência na próxima aula. No problema 3, nós temos um casal que pretende ter filhos. Sabe-se que a cada mês a probabilidade da mulher engravidar é de 20%. Qual é a probabilidade dela vir engravidar somente no 4º mês de tentativas? Bom, eu vou chamar aqui o evento que é engravidar. Obviamente, complementar vai ser não engravidar. Esses eventos são mutuamente exclusivos. A mulher não pode engravidar e não engravidar ao mesmo tempo. Então, se eu tenho aqui que a probabilidade de engravidar é igual a 0,2, 20%, a probabilidade de não engravidar vai ficar igual a 1 menos 0,2, que é igual a 0,8. Ele fala que a probabilidade dela vir engravidar somente no 4º mês de tentativas. Então, nós vamos ter aqui um processo dividido em 4 etapas. Então, aqui a probabilidade vai ficar igual a minha primeira probabilidade, ela não engravidar. Então, a gente vai ter aqui 0,8. Então, aqui, primeiro mês, não engravida. No segundo mês, ela também não vai engravidar. Então, a gente tem a probabilidade 0,8. No terceiro mês, ela não vai engravidar. Mas agora, no 4º mês, ela vai engravidar. Então, a probabilidade vai ser o quê? 0,8 elevado ao cubo vezes 0,2. A gente não se importa muito aqui em probabilidade de fazer essa conta. Você sabe fazer essa conta na calculadora, por que vai perder tempo aqui fazendo ela? Então não é nosso propósito aqui saber o número exato, mas sim saber o método que você tem que usar para fazer o cálculo dessa probabilidade. Quarto problema. Em uma caixa, há 2 fichas amarelas, 5 azuis e 7 verdes. Se retirarmos uma única ficha,
qual a probabilidade dela ser verde ou amarela. Bom, vamos dar uma olhadinha que eu vou fazer esse problema de duas formas. Primeira coisa, qual é o total de fichas? Nós temos 2 amarelas, 5 azuis e 7 verdes. Então dá 2 mais 5 mais 7 dá 14 fichas. A gente está retirando uma única ficha. Qual a probabilidade dela ser verde ou amarela? Bom, vamos botar aqui a probabilidade dela ser verde. Usando a definição clássica de probabilidade, eu tenho 7 sobre 14, que é igual a 1 sobre 2, ou se você preferir, 0,5. Na probabilidade dela ser amarela. Quantas amarelas eu tenho? 2, de um total de 14. Então eu tenho aqui 1 sobre 7. Observa que ela ser verde ou amarela, esses eventos são mutuamente exclusivos. Eu não posso ser verde e amarelo ao mesmo tempo. Então, se eu quiser aqui a probabilidade de verde, vou botar só assim, união com amarelo, vai ficar igual a soma das probabilidades. Então, 1 sobre 2 mais 1 sobre 7. Por quê? Os eventos são mutuamente exclusivos. Tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, vai ficar 7 com 2, 9 sobre 14. Tá? Eu poderia fazer esse problema também pelo princípio da exclusão, que a gente já estudou, é o princípio do complementar aqui. Então, a probabilidade dela ser verde ou amarela é a probabilidade, no caso dela não ser azul. Né? Então, probabilidade, vou botar aqui do azul, complementar. Vai ficar 1 menos a probabilidade dela ser azul, que é 5 sobre 14. Isso aqui vai ficar, então, igual também a 9 sobre 14. Ou seja, duas formas diferentes de você resolver o problema. Uma, eu utilizei aqui o terceiro axioma, né? E nesse outro aqui eu usei o princípio do complementar, também chamado de princípio da exclusão. Aí eu consigo, então, descobrir a probabilidade dela ser verde ou amarela. Aí você tem que observar que verde ou amarela na verdade, você está escrevendo em notação de conjuntos uma união. Exercício 5 agora. Em uma caixa, 4 bolas verdes, 4 azuis, 4 amarelas. Desculpa. Reiniciando. 3, 2, 1. Em uma caixa, 4 bolas verdes, 4 azuis, 4 vermelhas e 4 brancas. Se tirarmos sem reposição 4 bolas dessa caixa, uma a uma, qual a probabilidade de tirarmos nessa ordem bolas nas cores verde, azul, vermelha e branca? Bom, nós temos então 4 eventos aqui que a gente vai estar trabalhando. Então, no caso aqui há 16 bolas. Primeira coisa que você tem que observar. 4 de cada cor. Eu vou colocar aqui como meu primeiro evento, vou colocar aqui retirar a bola verde. Ele quer verde, azul, amarelo. Então retirar verde. Qual é a probabilidade então de eu retirar verde? Ora, eu tenho 4 bolas verdes de um total de 16 bolas. Então eu tenho aqui a minha probabilidade, pode deixar assim mesmo, tá? 4 sobre 16 ou 1 sobre 4. Então o que ele fala aqui? Eu estou tirando essa bola, a bola, uma a uma, nessa ordem. Então o primeiro evento é 2, que vai ser agora retirar a cor azul. As coisas mudam um pouquinho de figura. Qual é a probabilidade aqui da 2? Você tem que observar, eu tenho 4 azuis. Não se alterou. Então, meus eventos favoráveis aqui são 4. Mas, meus eventos totais agora não são mais 16. Porque eu alterei, na verdade, o meu espaço amostral. O meu espaço amostral agora não é mais 16 bolas. Porque uma já foi retirada. Então, é de 15 bolas. O meu evento é 3. É retirar bola vermelha. Eu cometi um errinho, vou ter retirar. Retirar. Então, retirar agora vermelho. A probabilidade aqui de retirar vermelho, eu tenho 4 vermelhos. Então, meus casos favoráveis ainda são 4. Mas, agora eu não tenho mais 16 bolas no meu espaço amostral. Porque esse aqui já é um outro cálculo de probabilidade. Aqui vai ter então agora 14. E por último, eu tenho que retirar bola branca. Eu também tenho 4 brancas. Tenho 4 brancas ainda no meu casos favoráveis. Então aqui é 4. Mas o problema é que eu vou ter, na verdade, aqui
13 bolas no meu espaço amostral. Então a probabilidade que ele está pedindo vai ficar 4 sobre 16 vezes 4 sobre 15 vezes 4 sobre 14 vezes 4 sobre 13. Nesse novo problema, nós temos um comitê de 5 pessoas deve ser selecionado de um grupo de 6 homens e 9 mulheres. Supondo a seleção aleatória, qual é a probabilidade que o comitê seja formado por 3 homens e 2 mulheres? Bom, deixa eu só colocar aqui, né? É um comitê de 5 pessoas, então tem aqui comitê 5 pessoas, né? E a gente tem um grupo aqui de 6 homens. Então aqui o número de homens igual a 6, e o número de mulheres é igual a, vou botar igual aqui, o número de mulheres igual a 9. A seleção aleatória. Qual a probabilidade que o comitê seja formado por 3 homens e 2 mulheres? Bom, primeira coisa que eu vejo aqui, quem é o espaço amostral. Então, o número de elementos do espaço amostral aqui vai ser o quê? Eu tenho que separar de um grupo de 6 homens e 9 mulheres, eu tenho que separar de 15 pessoas, eu tenho que separar 5. Então vai ficar a combinação de 15, 5 a 5. Bom, agora, a gente tem 2 eventos. Né? Como é que eu vou calcular o evento? O evento aqui vai ser dado pela sequência de duas etapas. Então a gente vai ter aqui, etapa 1. Vou fazer o quê? Escolher os homens. Qual é a probabilidade, então? Qual é o total de homens aqui que eu posso escolher? Vou botar aqui o total 1. Eu vou ter que selecionar aqui, então, de 6 homens. Eu vou ter que selecionar 3 homens. Então vai ficar a combinação de 6, 3 a 3. A minha segunda etapa vai ser escolher as mulheres. Então, T2 vai ficar o quê? Entre 9 mulheres, eu vou estar escolhendo 2. Que vai constar o meu evento, a gente vai ter que usar o princípio multiplicativo. Então, o número de elementos aqui do evento vai ser dado por combinação 6 a 3 vezes combinação de 9, 2 a 2. Qual é a probabilidade? Vai ser igual ao número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que vai ficar, então, combinação de 6, 3 vezes combinação de 9, 2 dividido pela combinação de 15, 5 a 5. Então agora o nosso novo problema. Uma urna contém N bolas metálicas, sendo uma de ouro. Se cada dessas bolas são retiradas, e se todas as bolas têm a mesma probabilidade de serem retiradas, qual é a probabilidade de a bola de ouro ter sido retirada? Aqui a gente vai ter que separar também os casos favoráveis em etapas. Primeiro vamos ver o número de elementos do espaço amostral. O que vai constar o número de elementos do espaço amostral? Eu preciso de N bolas retirar K. Então o número de elementos vai ser combinação de N, K a K. Beleza, então todos os casos possíveis estão dentro dessa contagem. Agora a dificuldade está no evento. Então aqui evento. No caso, o que ele quer aqui? Qual é a probabilidade da bola de ouro ser retirada? Então evento. Das K bolas, uma ser de ouro. Então a gente pode interpretar que eu vou retirar K menos uma bolas que não são de ouro. Então, bolas não de ouro. Então, de que vai constar meu evento? Vou botar aqui, etapa 1. Minha etapa 1 vai ser o quê? Retirar a bola de ouro. Quantas formas eu posso fazer isso? Eu tenho uma bola de ouro, vou retirar uma, então combinação de 1 a 1. Nem precisava fazer isso, né? Só tem uma possibilidade de retirar essa bola de ouro, porque eu não tenho 3, 4, 5 bolas de ouro. Se eu tivesse 3 bolas de ouro, seria a combinação de 3, 1 a 1. Eu poderia dessas 3 bolas de ouro retirar 2, por exemplo. Agora, a etapa 2 é retirar K menos umas bolas não de ouro. O problema aqui que você tem é que você tem que considerar o total de bolas. Eu já retirei uma, né? Então aqui eu tenho combinação de N menos 1, K menos 1.
Então, qual é o número de elementos do evento? Eu vou ter que usar o princípio multiplicativo, porque eu separei em 2 etapas. Então vai ficar combinação de 1 vezes combinação de n menos 1, k menos 1, que é igual a n menos 1, k menos 1. Então, qual é a probabilidade de eu retirar a bola de ouro? Então, a probabilidade aqui vai ficar igual ao número de elementos do evento, que é k, é a combinação de n menos 1, k menos 1, dividido pela probabilidade do espaço amostral, que é nkk. Uma organização comunitária é formada por 20 famílias, das quais 4 têm uma criança, 8 têm 2 crianças, 5 tem 3 crianças, 2 tem 4 crianças e 1 tem 5 crianças. Se uma dessas famílias é escolhida ao acaso, qual a probabilidade que ela tenha i crianças? Para i igual a 1, 2, 3, 4, 5. No segundo parte do problema, se pergunta, se uma das crianças é escolhida ao acaso, qual a probabilidade que a criança venha de uma família com i crianças para i igual a 1, 3, 4, 5? Bom, primeiro fazer o A aqui, né? Então aqui a gente tem que pensar no qual é o espaço amostral e qual é o evento que a gente está fazendo. Então aqui, ó, se uma dessas famílias é escolhida ao acaso, qual é a probabilidade que ela tenha i crianças? Então você tem que pensar o seguinte, qual é o espaço amostral? O espaço amostral é dado pelas famílias. Então o número de elementos aqui do teu espaço amostral vai ficar 20, porque eu tenho 20 famílias. Agora ele pergunta se uma dessas famílias é escolhida ao acaso, qual é a probabilidade que ela tenha i crianças? Bom, eu tenho que botar assim, probabilidade de i igual a 1, uma criança. Quais são os casos favoráveis? Eu tenho aqui 4 e tem uma criança. Então 4 sobre 20. Para a probabilidade dessas famílias, de escolher de uma família ao acaso, ela ter 4 crianças. Eu vou fazer a mesma coisa. Para i igual a 2. Para i igual a 2, 8 tem 2 crianças, então 8 sobre 20. A probabilidade de i igual a 3, da família ter 3 crianças. Isso é bem simples, né? Vai ficar 5 em 20. E a probabilidade de i igual a 4 vai até igual a 5 aqui. De i igual a 4 é igual a 2 sobre 20. E a probabilidade aqui de i igual a 5, eu só posso ter uma criança aqui. Então vai ficar 1 sobre 20. Você deve observar que a soma dessas probabilidades tem que dar 1. Né? Porque 4 com 8 com 5 vai dar 12, 17, 19, 20. Então a soma das probabilidades tem que dar 1. Isso aqui que a gente está fazendo, na verdade, é uma distribuição de probabilidade. A gente vai estudar isso no futuro. Ou seja, eu analiso a probabilidade de todos os casos possíveis do meu problema. Isso dá uma distribuição de probabilidade. Então aqui agora o B. Se uma das crianças é escolhida ao acaso, qual a probabilidade de que a criança venha de uma família com i crianças? Agora mudou. O espaço amostral é feito pelas crianças. Então eu tenho que saber ao todo quantas crianças tem. Então, espaço amostral, crianças. Antes, o espaço amostral eram famílias. Então, o número de elementos aqui do espaço amostral vai ser o quê? Ele fala aqui, 4 tem uma criança. Então, 4 vezes 1. Aqui eu tenho 4 crianças. 8 tem 2 crianças. Mais 8 vezes 2. Mais 5 tem 3 crianças. 5 vezes 3. Mais 2 tem 4 crianças. 2 vezes 4. Mais uma tem 5 crianças. Qual é o número de elementos, então? Tem o espaço amostral. Vai ficar 4 mais 16, mais 15, mais 8, mais 5. E isso aqui vai dar um total de 48 crianças. Ok? E ele fala aqui, uma dessas crianças foi escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade de que a criança venha de uma família com i crianças para igual a 1, 2, 3, 4, 5? Agora vamos botar em vez de, vou botar j aqui só para diferenciar. Então aqui j igual a 1. O que isso aqui vai significar? Né? Na verdade, eu tenho 4 crianças, 4 famílias que têm uma criança. Então, eu vou ter 4 crianças aqui de um total de 48. Né? Então, dessas famílias que têm uma criança, eu tenho 4 crianças. Então a probabilidade de eu pegar essa criança vindo de uma família que tem uma criança só vão ser 4, que são os casos favoráveis, dividido por 48. Agora você já sabe o resto. A probabilidade de j igual a 2. É só ir pegando esses termos aqui do lado. Né? Vai ficar 16 sobre 48. O que eu tenho aqui? Porque 16, né? 8 vezes 2.
Isso porque eu tenho 8 famílias com 2 crianças. 8 vezes 2, 16. Então eu tenho 16 crianças, de um total de 48, que está vindo de uma família com 2 crianças. Aí eu vou pegar a probabilidade de J igual a 3, vai ficar igual a 15 sobre 48. A probabilidade do J igual a 4, vai ficar 8 sobre 48. E por último, a probabilidade de J igual a 5, igual a 5 sobre 48. Ok, pessoal? Com isso aqui, eu encerro os exercícios de probabilidade básica. E falta um itemzinho para a gente fechar a matéria, que são os espaços improváveis. Vamos dar uma olhada nisso, depois eu separei ainda 3 exercícios para a gente fazer sobre espaços amostrais improváveis. Vamos dar uma olhadinha nessa teoria. A gente diz que um espaço amostral improvável, quando a probabilidade de cada evento que está nesse espaço amostral ser igual. Onde é que você tem isso, por exemplo? Lançamento de um dado equilibrado, um exemplo. Você tem todas as faces têm a mesma probabilidade. Então, não faz sentido você dizer que, por exemplo, a probabilidade de cair 2 é maior ou menor do que cair 5. Se esse dado for equilibrado, a probabilidade é a mesma. Então, a gente diz que isso é um espaço amostral equiprovável. Então, para saber a probabilidade de um evento acontecer num espaço amostral equiprovável, basta você saber quantos eventos são possíveis. Por exemplo, no lançamento de um dado, eu tenho 6 eventos possíveis. Cada hora, em cada momento, sai uma face. Então, basta você pegar o número desses eventos possíveis e fazer 1 sobre o número desse evento, uma quantidade desses eventos, que vai te dar a probabilidade. No caso, então, do dado ali, de sair a face 2, por exemplo, é 1/6, porque todos eles têm o mesmo valor. Então, eles são bem mais fáceis de trabalhar. Nós vamos dar uma olhada aqui em exemplos onde você tem espaços amostrais equiprováveis e não equiprováveis. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios para a gente enxergar essa diferença. Então, começando com um exercício bem trivial, o mais trivial possível. Considere o lançamento de um dado equilibrado com a probabilidade de sair que cair a face 3. Então, eu tenho 6 possibilidades. Então, o número de elementos do meu espaço amostral é 6, porque eu tenho 6 formas de obter resultado no lançamento de um dado. E eu só quero a face 3. Então, o número de elementos do teu evento é igual a 1, porque o teu evento é dado somente pelo número 3. Então, a probabilidade vai ficar igual ao número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso aqui vai ficar 1 sobre 6. Né? E a gente obtém assim o resultado. Aqui é uma coisa mais simples do mundo. Nem precisava ter passado esse exercício, mas é para a gente esquentar para o outro. Agora, esse problema. Considere um dado construído de material muito leve. E em cada uma das faces, os pontos que as marcam são confeccionados com chumbo, um metal bem pesado. De tal forma que a face 6 se torna a mais pesada de todas. Porque na face 6 vai ter 6 chumbadas, vamos dizer assim. Depois de se repetirem vários experimentos, verificou-se que a frequência da face I fica voltada para baixo é proporcional ao valor da face. Ou seja, como a 6 é mais pesada, ela tende a ficar para baixo. Depois, a 5 é a segunda menos pesada, ela tende a ficar para baixo, menos vezes. Ele pergunta, nessa circunstância, qual é a probabilidade de cair a face 3 voltada para baixo? O que é importante aqui de você perceber é a frase. Depois de se repetir vários experimentos, verificou-se que a frequência da face I fica voltada para baixo, é proporcional ao valor da face. Então, como é que se traduz isso? Qual é, então, a probabilidade de cair, por exemplo, a face I igual a 1? A gente vai dizer que ela é K. Porque agora eu vou pegar que a I igual a 2, vai ficar 2K. O K vai ser o que a gente chama de constante de proporcionalidade. A probabilidade do I igual a 3 vai ficar igual a 3K e assim sucessivamente até chegar em I igual a 6. Agora a gente volta para os axiomas da probabilidade. Esses eventos, eles são mutuamente exclusivos. Por quê? Você não pode cair 2 e 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo passo, eles são coletivamente exaustivos, porque a soma de todos esses eventos gera espaço amostral, porque eu só posso cair as faces 1, 2, 3, etc., até a face 6. Então, a gente vai utilizar os axiomas agora para resolver o problema. A primeira é que, como eles são coletivamente exaustivos e mutuamente exclusivos,
a soma dessas probabilidades dá 1. Então a gente vai ter aqui K mais 2K mais 3K mais 4K mais 5K mais 6K vai ter que ser igual a 1. Quanto é que dá essa soma aqui? A gente pode usar uma progressão aritmética, né? Soma de PA. Então 1 mais a N, K mais 6K vezes N. Eu tenho aqui 6 dividido por 2, tem que dar 1. Eu consigo descobrir quem é. Então a gente vai ter aqui 7K vezes 3 igual a 1. Então 7K vai ficar igual a 1 sobre 3. Posso dizer então que K é igual a 1 sobre 21. Então você faz essa conta, soma aqui mesmo. Você vai encontrar 21K igual a 1. Aí você vai encontrar K igual a 1 sobre 21. Então, eu posso dizer aqui para vocês que a probabilidade de igual a 1 vai ficar K, que é igual a 1 sobre 21. E aí, essa aqui vai ficar igual a 3 sobre 21. Então, a probabilidade aqui do igual a 3 vai ficar igual a 1 sobre 7. Né? Não é igual ao que era antes com o dado equilibrado, né, que dava 1 sobre 6. Agora, vamos para um exercício que, na verdade, durante muito tempo foi uma dúvida para mim. Dá uma olhadinha nele. Se você já está cansado aqui do vídeo, a boa notícia é que esse aqui é o último exercício. Então nós estamos bem no finalzinho. Esse exercício sempre foi uma dúvida para mim. Será que você lançar dois dados que são iguais ou diferentes, você vai ter probabilidade diferente de encontrar um dado resultado? A pergunta é essa. Será que isso vai ocorrer? A resposta é não, mas o motivo não é tão trivial. Vamos dar uma olhadinha no problema. Considere o experimento que consiste no lançamento simultâneo de dois dados equilibrados em cada um dos seguintes casos. 1. Os dados são distinguíveis. E 2. Os dados são indistinguíveis. Então vamos fazer aqui num cantinho o primeiro caso, que são os dados distinguíveis. Ele fala aqui, em cada caso, calcule a probabilidade de A. Sair a face 3 num só dado. B. Sair a face 4 em pelo menos um dado. E C. A soma dos dados seja par. Quando eu tenho dois dados diferentes, como é que vai ser feito o espaço amostral? Vai ser feito por duplas. Né? O resultado do primeiro dado e do segundo dado. Então aqui eu vou ter um resultado, 2, até 6, depois o 2, depois o 2, até o 2, 6, e eu vou andando aqui até o 6, o 6, 2, até o 6, 6. Então eu tenho aqui que o número de elementos do espaço amostral vai ficar igual a 36. Vamos aqui para o problema A. Ele pede aqui sair face 3 num só dado. Vamos ver qual é o exemplo, qual é o evento que isso ocorre. Eu quero 3 num só dado, então eu tenho aqui, né, vou botar o 3 na frente. Então eu tenho 3, 3, 2. Eu não posso 3, 3, porque ele quer sair face 3 num só dado. E aí a gente vai para 3, 4. Aí 3, 5, 3, 6. Isso aí é o primeiro dado, sair 3, mas eu também tenho o segundo dado, sair 6, sair 3. Então a gente vai ter aqui 3. Qual é o total de casos favoráveis, número de elementos do evento? É só somar isso aqui, né? Então eu vou ter aqui 5 em cima, 5 embaixo, a gente vai ter 10. Então a probabilidade aqui vai ser dado por 10 sobre 36. Não tem nenhum problema. Se você quiser, pode colocar 5 por 18. Beleza. Eu vou guardar esses resultados para a gente comparar com o outro. No B, ele quer sair face 4 em pelo menos um dado. Como é que vão ser os eventos? A gente pode botar agora a análise combinatória em vez de ficar fazendo tudo por exaustão aqui. A gente pode aqui, sair face 4 em pelo menos um dado. Então aqui, como é que eu posso fazer isso aqui utilizando a análise combinatória aqui? Eu pego o total e tiro que não sai 4, né? Que não sai 4. Retirando isso, tem que sair 4 em pelo menos um dado. Então como é que a gente pode fazer aqui? Não sai 4 agora.
O total, os casos favoráveis aqui, né? No caso vai ser não sai 4. Então eu tenho 5 possibilidades aqui no primeiro e vou ter 5 possibilidades no segundo, porque em nenhum desses pode sair 4. Então eu tenho um total de 25. Então a probabilidade de não sair 4 vai ficar igual a 1 menos 25 sobre 36. Isso aqui vai dar para mim o resultado que vai ficar 36 menos 25, que é 11 sobre 36. O terceiro aqui, eu quero que a soma das faces seja par. Bom, eu posso procurar fazer todo mundo, né, mas na mão, mas eu não quero isso. Se a soma das faces dá par, ou os dois valores são pares do dado, por exemplo, 2 e 4 é a soma da par, ou os dois valores são ímpares. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 e 5, é a soma da par, dá 8. Né? O que eu não posso ter é um par e um ímpar. Então, vou botar logo a probabilidade, vai ser 1, menos, eu vou pegar aqui um par e ímpar, e depois um ímpar e par. Eu tenho todas as possibilidades possíveis. Então, eu tenho aqui, no caso, 3 pares. Vou multiplicar aqui por o segundo com 3 pares, e a outra possibilidade vai ser com os ímpares. Como eu tenho 3 ímpares no dado, melhor explicando aqui. No primeiro dado eu tenho 3 possibilidades, se eu quiser par. E no segundo eu vou ter 3 possibilidades no segundo dado ser par também. E no outro lado ali os ímpares. Então aqui o total vai ficar 1 menos. Aí a gente tem aqui, eu não coloquei aqui o número de elementos do espaço amostral, né? Então deixa eu colocar aqui para aqui dá 1 dividido por 36, que eu tenho 36 possibilidades. Então vai ficar 1 menos 9, com 9 dá 18, 1 menos 18 sobre 36 a probabilidade. Vou melhorar aqui. 18, a gente pode botar aqui que é 9 vezes 2, 36 é 9 vezes 4. Então com a metade do outro, né, também ficaria bom. Então 1 menos 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Beleza, então nós fizemos aqui os problemas. Deixa eu anotar aqui em cima essas respostas. Eu anotei as respostas simplesmente que eu quero apagar todos os outros. Então no segundo caso, vamos analisar isso. O que muda aqui? Se os dados são distinguíveis, não faz diferença o primeiro dado ou o segundo. Então muda o espaço amostral. Então o espaço amostral vai ser dado por 1. Aí, quando eu colocar agora 1, 2, eu não vou colocar o 2, 1 também. Porque eu não consigo distinguir os dados. Então, eu não consigo dizer quem é o primeiro dado. Se eles fossem um dado azul e outro vermelho, eu conseguiria dizer. O primeiro é o azul, por exemplo. Agora, quando os dados são iguais, eu não consigo dizer quem é o primeiro. Então aqui 1, 3. Aí vai andando até 1, 6. E agora eu não vou começar no 2, 1. Eu vou começar aqui no 2, 2. Então eu posso começar aqui. 2, 2, 2, 3. Até o 2, 6. Aí vou andando. O 3, eu não vou começar no 3, 1. Eu vou começar nem no 3, 2. Eu vou começar direto aqui no 3, 3. Indo até 3, 6. E assim sucessivamente. Né? Então a gente vai ter aqui, começando no 4, 4. Acho que dá para colocar aqui. 4, 4. 4, 5. 4, 6. Aí vai ficar apertado aqui. 5, 5. Aqui 5, 6. Eu vou fechar aqui mesmo. E aqui o 6, 6. Então, nós temos aqui o espaço amostral. Tá legal. Agora ele pergunta o item A aqui. Sairá a face 3 num só dado. Só que você tem um problema. Esse espaço amostral que eu estou colocando aqui, ele não é um espaço amostral provável. No primeiro caso era. Todos os valores tinham a mesma probabilidade de acontecer. Eu caí 1, 5 e 5, 3 nas sequências, eram iguais. Agora aqui você tem um problema. Por quê? Apesar de nós termos aqui a probabilidade de cair 1 é a mesma nos dois casos, a probabilidade de cair 1, 2 não é. A probabilidade de cair 1, 2, nesse caso aqui onde os dados são indistinguíveis, ela é o dobro da anterior.
porque eu posso cair um dado, se eu marcar lá o 1, 2 e o 2, 1, eles vão ser o mesmo resultado. Então aqui a gente tem uma diferença. Vamos analisar aqui o número de elementos aqui do... Como é que foi aqui o número de elementos do espaço amostral? No primeiro vai ter 6, no segundo 5, aí vai fazendo isso aí até 2, 1. Então, no total, isso aqui, se você for fazer a conta de todos eles, vai dar 21. Né? 6 mais 1, 7. 7 vezes 6, eu por 2, dá 7 vezes 3. Eu tenho 21 possibilidades. Só que aqui, a probabilidade do 1, 1, deixa eu até colocar antes aqui, a probabilidade do 1, 1 vai ficar aqui igual ao que estava antes. Na verdade, aqui 1 sobre 36. Eu não preciso nem dizer isso. Eu posso dizer que esse aqui é K. A probabilidade do 1, 2, 2, etc. Como eu não tenho aqui como dizer quem é o primeiro, eu posso dizer que ela é igual. Então eu posso colocar assim, ó, a probabilidade do 1 é igual à probabilidade do 2, 2, é igual a até a probabilidade de 6, 6. Né, que é igual a K. Agora, quando você coloca aqui probabilidade do IJ com I diferente de J, aí você tem um problema. Ela vai ser o dobro do que era antes. Ela vai ficar 2K. Como é que eu faço aqui como é que eu descubro aqui quem é o K, na verdade? A gente vai ter que somar todo mundo aqui e vai ter que dar 1. Então aqui eu tenho 6K do primeiro. Né? Nos outros casos aqui, quantos eu vou ter? A gente pode fazer isso por análise combinatória. O primeiro elemento aqui, eu vou ter 6. Né? E o segundo elemento aqui, eu vou ter 5. Só tem um problema, eu tenho que dividir esse resultado por 2. Porque 1, 2 é igual a 2, 1. Então a gente vai ter aqui 15. 15 possibilidades. Então aqui eu vou ter 15. Tem que tomar um certo cuidado, porque eles caem com 2 vezes mais frequência. Então se eu fizer a conta, 15 vezes 2, 30, com 6, 36K. Né? A soma deles, a gente sabe a soma das probabilidades tem que dar 1, então 36K é igual a 1. A gente tem aqui K igual a 1 sobre 36. Tá? Ou em outras palavras, os resultados vão coincidir nos dois métodos. Como é que eu vou calcular aqui o número de elementos do evento no A? O que eu quero é que só caia face 3, saia face 3 de um só dado. Então eu estou excluindo a possibilidade de sair o 3, 3, por exemplo. Porque a face 3 só pode sair num dado. Bom, quais são as possibilidades aqui, né, que eu tenho de trabalho? Eu posso sair o 3, 1, 3, 2, não posso 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Então o número aqui de elementos do teu evento vai ficar 5. No caso, tem que lembrar que agora eu tenho o dobro de ocorrência. Então eu tenho vezes 2K. E 5 vezes 2K vai ficar 10 sobre 36. Você vai falar, não é a mesma coisa do outro, professor, o outro deu 5 sobre 18. Na verdade é só você simplificar a fração e você chega nesse resultado aqui. Vamos dar uma olhadinha no B. Sair a face 4 em pelo menos um dado. Bom, a gente pode fazer em duas partes. Né? O primeiro caso vai ser, como sair face 4 em pelo menos um dado, os valores, então, as faces são distintas. Então a probabilidade, vamos botar aqui do E1, né? Se eu tenho as faces distintas, vai ser a mesma coisa de sair 4 num só dado, vai ficar a mesma coisa do anterior. 10 sobre 36. E o segundo caso vai ser dado pelas faces serem iguais. Então a probabilidade de 2 vai ser sair o 4, 4. Tem que tomar cuidado aqui. O 4, 4 ele não tem a probabilidade 2K, ele tem só a probabilidade K. Então aqui vai ficar 1 sobre 36. Como eu soube dividir em casos, a probabilidade aqui do evento vai ficar 10 sobre 36 mais 1 sobre 36, que vai ficar igual a... Aqui ficou apertado. Vou botar aqui embaixo. Vai ficar igual a 11 sobre 36. E coincide exatamente com o resultado que a gente tinha antes.
Eu vou precisar de mais espaço, deixa eu pegar aqui nesse cantinho agora. Aqui. Nesse caso C, ele pediu que a soma das faces seja par. Eu posso fazer aqui pelo princípio da exclusão. Então eu vou fazer a probabilidade, vai ficar 1 menos a soma das faces seja ímpar. E como é que a gente obtém as faces sendo ímpar? É só colocar aqui, o primeiro dado é par. Basta fazer assim, né? Para que a gente tenha a soma das faces pares. Isso é bom porque eu sempre evito aquele caso ali em que a probabilidade é 1 sobre 36, como, sei lá, o 4,4. Então eu não preciso me preocupar em analisar esse caso específico. Qual vai ser o número, então, dos casos favoráveis, né? Dos eventos favoráveis aqui? O que a gente precisa? Se eu tenho que o meu primeiro dado é par, eu tenho 3 possibilidades. Se o segundo dado é ímpar, eu tenho 3 possibilidades. Né? O único problema é que você tem que lembrar que aqui você vai ter que multiplicar por 2k, porque eu não estou considerando nenhum elemento repetido. Então aqui vezes 2k. No caso aqui, então, vai ficar 18 e o k é 1 sobre 36, então vezes 1 sobre 36, que vai ficar igual a 1 sobre 2. O que ele está pedindo é que a soma seja par. Se eu coloco um par e um ímpar, a soma dá ímpar. Né? Como eu estou pedindo aqui, a probabilidade do primeiro dado ser par e o segundo ser ímpar, eu estou pedindo aqui a probabilidade de um evento que vai ser dado de que maneira? Eu vou ter 3 formas de botar o primeiro dado par. Então aqui eu coloquei o dado par. Eu vou ter 3 formas de colocar o dado ímpar. Mas eu tenho que lembrar que cada um desses eventos aqui, eles têm 2 vezes mais chance do que o evento, por exemplo, cair 4,4. Então aqui eu vou multiplicar por 2k. Então o que eu estou fazendo aqui? Calculando a probabilidade e multiplicando pelo total de casos. Eu estou dividindo aqui em 2 etapas. Isso aqui então vai ficar 9 vezes 2 sobre 36. Esse aqui vai ficar 18 sobre 36, 1 sobre 2. O que eu estou pedindo é o complementar disso. Que se o primeiro par e o segundo é ímpar, a soma deles vai ter que dar ímpar. Mas eu quero que a soma das faces seja par. Então vai ficar 1 menos 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2. Aí você pode observar que bate lá em cima. Isso aqui traz para a gente a visão de que eu usar dados diferentes a dados iguais, eu obtenho sempre os mesmos resultados. E apesar de ser uma coisa óbvia isso, na verdade isso precisa ser mostrado matematicamente aqui como foi feito. Ok, pessoal? Agradeço a vocês por terem ficado até o final do vídeo. Um problema parecido com esse aqui é dado pelo jogo do dominó. Está em lista de exercícios isso aí para a gente trabalhar. O jogo do dominó, como é que você vai dizer se eu tenho um dominó 2-1 ou 1-2? Eles são iguais, né? É só você virar de cabeça para baixo. Então, um outro caso aqui, e é muito parecido com o lançamento de 2 dados sendo indistinguíveis. Tá? Só para se vocês quiserem pensar no problema, já de antemão, um problema de dominó muito parecido com esse. Fica um abraço para todo mundo. Nós vemos no próximo vídeo, que vai ser de probabilidade condicional. Valeu, gente. Nos vemos em breve.